Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nesta aula, trabalharemos o conteúdo Dimensionamento de Sistemas de Irrigação, onde vamos definir parâmetros necessários para dimensionar um sistema de irrigação e dimensionar um projeto de irrigação por aspersão e gotejamento. Não esqueçam o papel e a caneta para anotar as possíveis dúvidas. Essas dúvidas deverão ser postadas no Fórum Tira Dúvidas. Vale lembrar que para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Vocês sabiam que um sistema de irrigação precisa de alguns parâmetros e medições que vão determinar a aplicação de água controlada uniformemente e na medida certa para as plantas? Esses parâmetros são os seguintes: evapotranspiração de referência, disponibilidade total de água no solo, capacidade total de água no solo, capacidade real de água no solo, irrigação real necessária, lâmina líquida, irrigação total necessária ou lâmina bruta, turno de rega, taxa de aplicação de água do aspersor e tempo por posição. A partir de agora, vamos estudar passo a passo cada um desses parâmetros. A evapotranspiração de referência, a ET0, é a evapotranspiração da cultura grama, batatais, que cobre todo o solo em pleno desenvolvimento, sem restrições hídricas e nutricionais. A ET0 pode ser estimada por várias equações, porém a mais utilizada e considerada como padrão é a equação de Pneumonti, a qual necessita de dados meteorológicos. A disponibilidade de água é considerada uma característica importante do solo, pois refere-se à água nele contida entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Que podemos ver aqui, é a capacidade de água que se encontra nessa região do solo, entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. E pode ser calculado pela seguinte fórmula, onde temos 10 vezes capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente. Nessa ilustração aqui, podemos ver como é definida essa capacidade de campo. A capacidade total de água no solo, CTA, representa a quantidade total armazenada na zona radicular e pode ser definida pela seguinte forma: a CTA é igual a disponibilidade total de água no solo vezes Z, que é a profundidade efetiva do sistema radicular. Para fins de irrigação, considera Z a profundidade do solo onde se concentram pelo menos 80% das raízes das plantas. Para uma grande maioria das culturas, a profundidade do sistema radicular está em torno de 40 centímetros. Na apostila de vocês, tem os valores tabelados de Z para algumas culturas. A capacidade real de água no solo representa uma parte da capacidade total de água no solo, pois do ponto de vista da agricultura, não interessa planejar a utilização da água até o ponto de murcha da planta. A capacidade real de água no solo é calculada pela seguinte fórmula: é a CTA vezes um fator de disponibilidade. Esse fator de disponibilidade é um fator de segurança para que o irrigante tenha como referência a umidade mínima em que a cultura pode ser submetida sem afetar negativamente a sua produtividade. Nessa tabela aqui, podemos encontrar os valores de F desse fator de disponibilidade para algumas culturas. No geral, eles encontram, em média,
no valor de 0,4. Para compreendermos melhor o fator de disponibilidade de água no solo, iremos citar como exemplo o F da melancia, cujo valor é 0,5. Isto significa que devemos usar 50% da água disponível no solo para a manutenção da cultura. Quando o fator F for 0,3, significa que devemos usar 30% da água disponível. A evapotranspiração determina a retirada de água do solo, reduz a umidade disponível de água para as plantas e define a irrigação real necessária. A resposta à pergunta quanto irrigar passa pela definição de irrigação necessária para o pleno desenvolvimento da cultura, também denominada lâmina líquida de irrigação. A irrigação real necessária é definida como a quantidade de água necessária para suprir a evapotranspiração da cultura que ocorre em excesso à precipitação efetiva para uma cultura livre de doenças que cresce em áreas extensas sem restrição de água e em condições ótimas de fertilidade do solo. Além disso, considera as contribuições do lençol freático e as variações do armazenamento de água no solo durante um período de interesse. A irrigação real necessária representa o consumo de água pela cultura expressa em lâmina d'água, a qual deverá ser adicionada ao solo para suprir a necessidade da planta. É determinada pela seguinte equação, onde a gente tem a capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente, vezes a densidade do solo, vezes Z, que é a profundidade efetiva das culturas, e vezes um fator F, que é o fator de disponibilidade de água, né? Dividido por 10, que é para a conversão das unidades de medida. No campo, para satisfazer as necessidades líquidas da irrigação, devem ser aplicadas lâminas adicionais de irrigação para compensar as perdas de água por percolação, por evaporação e por deriva do vento, pela não uniformidade de distribuição da água do sistema e para promover a lixiviação do excesso de sais na zona radicular. Para a irrigação por aspersão, os principais componentes da perda total de água na parcela são a percolação profunda, a evaporação no ar durante a aplicação, a evaporação do solo e por deriva pelo vento. Em regiões úmidas, o vento fraco, as perdas de águas por evaporação e deriva são inferiores a 10% da água aplicada nas regiões semiáridas e áridas. Essas perdas podem superar 20% em condições climáticas severas. Considere que a eficiência de aplicação de água contabiliza a perda total de água na parcela. A irrigação total necessária, que é a ITN, representa a quantidade de água necessária para a planta. Então, é definida pela irrigação real necessária dividido por uma eficiência de aplicação média. A eficiência de aplicação representa todas as perdas durante a aplicação de água na área. Varia de 60% a 90%, dependendo do método de irrigação empregado. O turno de rega representa um intervalo de dias entre duas irrigações sucessivas. É descrito através da seguinte fórmula, onde temos a irrigação real necessária dividido pela evapotranspiração da cultura.
é expresso em dias, uma vez que a irrigação real necessária é expressa em milímetros e a evapotranspiração da cultura em milímetros por dia. Ao se determinar o turno de rega, é comum encontrar valores fracionários, mas como só podemos usar um valor inteiro, aproximamos para o valor imediatamente inferior. Temos um exemplo, o turno de rega de 4,4 dias, adotaremos 4 dias, ajustamos a irrigação real necessária em função do turno de rega e da evapotranspiração da cultura. A taxa de aplicação de água do aspersor pode ser determinada pela vazão dividido pelo espaçamento entre as linhas laterais e o espaçamento entre os aspersores. Por fim, temos o seguinte parâmetro, que é o tempo por posição, que é o tempo que o aspersor vai permanecer numa mesma posição para irrigar, e pode ser calculado da seguinte forma: a irrigação total necessária dividido pela taxa de aplicação de água do aspersor. Agora eu vou apresentar para vocês um exemplo de aplicação, onde temos um sistema de irrigação por aspersão que deverá ser dimensionado para irrigar uma área cujas dimensões são 340 metros de largura e 540 metros de comprimento. Os aspersores utilizados possuem as seguintes características operacionais: pressão de serviço de 40 metros de coluna d'água, vazão de 2,6 metros cúbicos por hora, o raio de aplicação de 16 metros e o espaçamento entre os aspersores e as linhas laterais de 12 por 16 metros. A lâmina líquida de água máxima retida no solo é 320 metros cúbicos por hectare, com uma evapotranspiração média de 6 milímetros por dia. O sistema opera com eficiência de aplicação de 80%. Então, vamos lá. Então, pede-se para determinar o turno de rega. O turno de rega é definido pela seguinte fórmula: a irrigação real necessária dividido pela evapotranspiração da cultura. 32 milímetros é o resultado da conversão de metros cúbicos por hectare em milímetros, onde multiplica por 1000 para passar de metros cúbicos para litros e divide por 10.000 para passar de hectare para metros quadrados, sendo litros por metro quadrado equivalente a milímetros. Fazendo essa divisão de 32 por 6 milímetros por dia, teremos um turno de rega de 5,33 dias. Considerando que a lâmina de 32 milímetros é a máxima, ou seja, o F é o máximo, o turno de rega obrigatoriamente deverá ser um número inteiro. Então, utilizaremos um turno de rega de 5 dias. Para se adaptar, então teremos uma irrigação real necessária de 30 milímetros. Para determinar a lâmina bruta, faremos então a irrigação real necessária dividido pela eficiência de aplicação, onde teremos 30 milímetros dividido por 0,8, pois a eficiência de irrigação era de 80%. Teremos então uma irrigação total necessária de 37,5 milímetros. A taxa de aplicação de água
por o aspersor será definida pela vazão dividido pelo espaçamento entre as linhas laterais e entre os aspersores. A vazão foi determinada como sendo 2,6 metros cúbicos por hora e o espaçamento de 12 por 16 milímetros. Então, teremos uma taxa de aplicação por aspersor de 13,54 milímetros por hora. O tempo por posição é determinado pela irrigação total necessária dividido pela taxa de aplicação do aspersor. Teremos, então, 37,54 milímetros dividido por 13,54 milímetros por hora, teremos, então, um tempo por posição de 2,7 horas. Outro parâmetro que deve ser levado em consideração no dimensionamento de projetos de irrigação é a perda de carga. Sempre que a água flui de um ponto dentro de uma tubulação para outro ponto, existem certas perdas de energia denominadas perdas de carga. Para o cálculo dessa perda de carga, teremos que levar em conta alguns fatores, como o diâmetro da tubulação, a vazão que passa nessa tubulação, o comprimento da tubulação, principal ou secundária, e os acessórios ou conexões. A perda de carga, ela pode ser localizada, ou seja, específica a um determinado ponto, ou parte determinada como canalização. Um exemplo é o filtro, onde tem filtros na irrigação, ocorre uma maior perda de carga. A perda de carga também pode ser definida como distribuída, ocorre em sequência ao escoamento ao longo da tubulação. A perda de carga independe da pressão na qual a água escoa. Ela é proporcional linearmente ao comprimento da tubulação e inversamente proporcional a algum expoente do diâmetro. Ela é proporcional a algum expoente da velocidade e depende da rugosidade da tubulação. Depende também do regime de escoamento. Uma das variáveis mais importantes é o cálculo da vazão, pois através dele pode-se quantificar o consumo e avaliar a disponibilidade dos recursos hídricos. Para se determinar a vazão, primeiramente teremos que entendê-la. Antes de mais nada, a vazão é o volume de água que passa por uma determinada seção de um conduto que pode ser livre ou forçado por uma unidade de tempo. Ou seja, a vazão é a rapidez com a qual um volume escoa. Um conduto livre pode ser um canal, ou um rio, ou uma tubulação. Um conduto forçado pode ser uma tubulação com pressão positiva ou negativa. A escolha do diâmetro da tubulação é fundamental para o bom dimensionamento dos projetos de irrigação. A vazão do projeto tem uma relação direta com o diâmetro da tubulação, pois quanto maior a vazão, maior será o diâmetro interno da tubulação. A altura manométrica do sistema corresponde à pressão máxima que a bomba deve fornecer. Para calcular a altura manométrica total, deve-se fazer o somatório das alturas estatísticas de recalque e sucção e todas as perdas de carga na linha e as pressões que são resultantes da diferença de pressão entre os reservatórios de recalque e sucção. Para que se possa calcular a altura manométrica total do sistema, utiliza-se a seguinte fórmula, onde temos a altura geométrica de sucção mais a altura geométrica de recalque
mais a perda de carga ao longo da tubulação, né? Da linha principal e as pressões na linha principal. A definição da potência ou escolha de uma bomba centrífuga é feita essencialmente através da vazão de bombeamento e da altura manométrica total, capaz de ser produzida pela bomba e por essa vazão. A potência da bomba pode ser definida através da vazão, que multiplica a altura manométrica total, dividido por 75, que é um fator de conversão, dividido pela eficiência da bomba. Outra forma mais prática de se encontrar a potência da bomba é consultando o catálogo do fabricante. Aqui eu tenho um exemplo de um catálogo de uma bomba. Calcula-se a altura manométrica total, como já foi definido no slide anterior, somando a altura de sucção com a altura de recalque e todas as perdas de carga. Temos um exemplo aqui, um valor de altura manométrica igual a 11 metros de coluna d'água. Primeiramente, você procura a linha no catálogo do fabricante da altura manométrica. Depois, você procura na linha da vazão, a vazão do sistema, né? Aqui no caso, escolhemos um exemplo de 3 metros cúbicos por hora. E à esquerda da tabela, a gente vai ter a potência, o modelo da bomba e outros dados da motobomba que será necessário para o seu projeto de irrigação. Um detalhe é que nesses catálogos de bomba, devemos escolher valores que fiquem mais no meio da curva. Não escolha valores que estão no início e no final da curva, pois esses valores assim você consegue evitar eventuais sobrecargas ou falta de vazão. Na apostila, vocês podem estudar com mais detalhes os dimensionamentos de projetos de irrigação por aspersão e projetos de irrigação localizada. Para finalizar, gostaria de fazer uma correção no exemplo do cálculo do coeficiente de uniformidade de Christiansen, que foi apresentado para vocês na aula passada. A média não estava correta, assim altera também os valores de Cook apresentado. Para este exemplo, teremos uma média de 104 mililitros. Então, o valor do Cook passará a ser 85,23. Lembrando que este somatório aqui, gente, é de valores vindos de módulo, ou seja, são todos positivos. Mesmo quando aqui dê negativo, considera-se valores positivos. Com isso, encerramos o assunto da nossa terceira videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido pelo menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não esqueça dos estudos da apostila. Por enquanto é só e bons estudos. Até a próxima!